Olá, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Nós estamos aqui com vocês, que é uma alegria muito grande podermos dizer para você que é motivo de grande alegria estarmos na presença do Senhor e estarmos partilhando dessa mensagem para todos vocês, meus amados irmãos em Cristo, independente da igreja, da sua fé, da fé que você professa. O importante é estarmos juntos para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador, amém? Então é isso, nós estamos aqui juntos mais uma vez partilhando, cumprindo a determinação. Fique em casa, né? E temos que ter paciência um pouco, não é fácil, mas temos que fazer aquilo que agrada a Deus e também é bom para a nossa saúde. Se eu pudesse, estava no meio do mundo, para lá, para cá, resolvendo uma coisa, resolvendo outra, mas isso não é bom, segundo a orientação, né, do pessoal da área de saúde. Então estamos aqui para podermos agradecer a Deus por tudo e dizer que é bom aprender mais a palavra de Deus, ok? Muito bem, então vamos orar. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos orar, pedir a Deus que nos oriente, que nos ensine, que a cada dia nossas vidas sejam mais aperfeiçoadas na presença dEle, porque não há nada melhor do que viver esse amor de Deus em nossas vidas. É isso aí, tá bom? Deus seja louvado e engrandecido por tudo o que Ele tem feito por nossas vidas e em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em Ti está a nossa confiança, porque geraste essa fé no nosso ser. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor tão grandioso, tão majestoso. Agradecemos, Deus, porque sem Ti o que seríamos? E nós queremos que Tu nos ensine mais e mais a obedecer, a cumprir aquilo que tem que ser cumprido, a fazer o que tem que ser feito. Senhor, derrama sobre nós a Tua bênção, precisamos dela, não podemos viver sem ela. E essa obediência que precisamos está em cada dia acatarmos a orientação, a instrução do Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por cada um daqueles que nos acessaram. Abençoa a todos e que a vida deles sejam abençoadas, protegidas, guardadas e sejam livres de todo mal. Muito obrigado por tudo. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Muito bem, então, você está por aí conosco. É bom poder estar presente nesse momento, sentindo, né, que Deus está com você, conosco também. Nós estamos ministrando nessa semana sobre o livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele quer que os irmãos eles possam aprender mais sobre a fé. Ele deseja que os irmãos estejam mais preparados no meio de um mundo cheio de circunstâncias negativas, de influências negativas, de manifestações negativas, de muita idolatria, né, de todo tipo de pecado que se pudesse imaginar. O apóstolo Paulo vê ali um grupo de cristãos que estão prontos a servir a Deus independente de qualquer coisa. Eles rodeados de problemas, mas firmes na fé. E o apóstolo Paulo quer que eles estejam em unidade, não é só em união, né? Você pode ter uma união, mas se dessa união não for gerada a unidade, então ela não permanece. Um casamento é a união de duas pessoas, mas depois da união que é feita, se não houver a unidade, que os dois queiram participar, então a coisa não prossegue. E aí começa a haver o crescimento espiritual, essa unidade, quando a família ela resolve ser participativa, ser cooperativa, ser colaboradora, ser parceiro, compartilhar todas as dificuldades para juntos resolverem essas questões. Então, é isso. E esses dias nos ensinam que na nossa casa tem tanta coisa para fazer, gente, é tanta coisa. Eu não sei como é que alguém diz que está entediado, viu? Vou dizer para você. Porque, olha,
Sinceramente, eu às vezes saio quando a empresa me chama rapidinho, mas é muita coisa para se resolver, sabe? É só você examinar o que tem que ser corrigido. E às vezes coisas que não precisam de você gastar dinheiro para resolver. Você precisa só ter coragem e começar a fazer algo. Olhar como é que está o sistema elétrico, hidráulico, pintura, algumas coisinhas assim, reparos, consertos, apertar um parafuso, uma tomada que está frouxa, sabe? É tanta coisinha. E você vai vendo o que pode ser feito e o que dá para fazer. Porque já que você está em casa, faz, entendeu? Às vezes tem um resto de tinta, tem uma coisa e você vai ali. E justamente aqui, quando a gente traz essa contextualização, o apóstolo Paulo, que ele estava falando dos Efésios arrumarem suas vidas, né? Trabalharem o lado espiritual, fortalecerem a fé, praticar viver a unidade em Cristo, se preparar para ser um soldado, um vitorioso, porque aí ele nos lembra, quando a gente está estudando esse livro, aí estou também seguindo o livro aqui como base, que é o livro Igreja, Corpo Vivo de Cristo, né? Que é de um autor chamado Ray C. Stedman, e eu estou seguindo a Bíblia, principalmente, e a orientação sobre esse livro. E aí, esse livro nos ensina que a igreja, ele nos diz, segundo a Bíblia também, que a igreja é a força mais poderosa. E Jesus Cristo disse também que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. Você é esse povo que Deus escolheu. Você é essa pessoa especial para o Senhor. Amém? Então hoje, vamos logo, eu escrevi aí também, mas você pode ver, nós estamos continuando em Efésios, e hoje nós estamos no capítulo 2, começamos ontem, fomos até o 10, tá? Vamos até o 10, e eu sempre gosto de fazer um rápido resumo inicialmente, para que você possa entender, e eu achei tão interessante assim, esse livro, quando ele começa logo, primeiro ele faz a saudação, que a graça, a paz do nosso Deus, a paz do Senhor, seja com todos, né? Capítulo 1, versículo 2, vou iniciar só para a gente ter ideia do resumo, um rápido resumo. Versículo 2. A vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Pai do Senhor Jesus Cristo. E versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Que eu ressaltei isso, Deus já nos abençoou, e você não pode esquecer isso. Logo em seguida, nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, versículo 4. No 5 ele diz que fomos predestinados, em razão de Deus ter nos adotado. Né? Uma vez que seu Filho morreu por nós, Jesus nos adotou, certo? Como filhos, co-herdeiros de Cristo. E tudo isso para que a graça, a misericórdia, a glória dele se manifestasse sobre nós. E em seguida ele fala da redenção, quer dizer, os nossos pecados perdoados pelo amor dele para conosco. E tudo devido ao que? À graça do Senhor. E em seguida, ele nos mostra, lá no versículo 13, que nós, uma vez que cremos, fomos selados com o selo do Espírito, com o Espírito Santo da promessa. E Deus deu Jesus como penhor. A garantia da nossa salvação seria o próprio Jesus Cristo que morreu por nós. Tá? E logo em seguida, lá depois do 15, e ele fala o seguinte, que ele, quando nos concedeu isso, ele nos deu o Espírito de sabedoria, para que nós, e também de revelação, para que nós pudéssemos conhecer o que Deus tem para nós. Isso é que não podemos. E tudo isso deve ser guardado porque nós temos esperança na vida eterna. E por aqui, ele lembra que fazendo isso nós estaremos na plenitude do Espírito. O capítulo 2, ele diz que nós fomos chamados, né? Já que Jesus Cristo, ele vivificou a nós, estamos nós nos pecados, pela morte dele, ele nos deu vida. E em seguida, ele lembra que nós estamos num mundo onde existem principados e potestades, e aqueles que não ouvem a voz do Senhor são chamados de filhos da desobediência. E nós estamos aqui, e não devemos fazer aquilo que aqueles que estão no mundo fazem. E ele lembra que se uma vez, quando nós estávamos no pecado, ele nos amou, quanto mais agora, né? Ele nos ama mais ainda, porque agora nós estamos com Cristo, vivendo o que ele quer de nós.
E ele lembra que a salvação é pela graça, né? É pela graça e por meio da fé. E não somos nós que nos salvamos, mas é Jesus Cristo que nos salva. Isso é um dom de Deus. Pronto. E ele lembra que nós fomos criados por ele, né? E assim nós devemos andar segundo o que Deus determina. Amém? Esse é o resumo do que nós vivemos de ontem, desde segunda-feira até agora. E hoje nós estamos no capítulo 2, eu fui no capítulo 2 até o versículo 10, e hoje nós estamos no capítulo 2, do 11 em diante. Acompanhe com a sua Bíblia. Portanto, lembrai-vos de que outrora eres gentios na carne, e chamados de incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estavam longe, já pelo sangue dele, sangue de Cristo, chegamos perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, o povo de Israel e nós, que é o povo judeu, e o qual nos fez um só povo, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um povo, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, pois por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, o que trata hoje esse texto? Nós somos um em Cristo. Nós somos aqueles que um dia estavam lá longe, separados. Cristo, você vai ler lá no capítulo 1 de João, o Evangelho segundo escreveu João, o que nos diz? Abra sua Bíblia aí, acompanhe, muito bem. Olha, João capítulo 1, ele nos diz assim, ó. Capítulo 1. Muito bem. Veio 1:11. Cristo veio para o mundo, ou para os seus. Cristo veio para o que era seu, para os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Ou seja, creram, aceitaram, se tornaram filhos de Deus, do Deus Altíssimo. E aí, como nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, em dois povos, o povo de Israel, o povo de judeu, e nós que éramos gentios, nós herdamos porque Jesus morreu por nós. Quando ele fez isso, ele agora disse, olha, existe um povo, os salvos em Cristo. Então, todos aqueles que crerem serão chamados filhos de Deus. Portanto, se você crê, você é aquele que é chamado para estar na presença dele e viver em um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós em Cristo. Todos nós na mesma fé. Todos nós seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos fez. Porque aqui no início ele fala que era quem fez a circuncisão, quem não fez, mas isso era da lei antigamente, né? Um ritual que era feito na carne, entendeu? E aí, mas agora, antes o que dizia que se a pessoa não fosse, presta atenção, se a pessoa não fosse, cumprisse a lei, né, que está escrito no Antigo Testamento em relação ao povo judeu, então nós não seríamos salvos, que é o versículo 11, o 12, que nós estávamos separados da comunidade porque nós não tínhamos a aliança de Abraão, tá? Então, essa aliança era do Antigo Testamento, mas nós fazemos parte da aliança pela promessa de Deus,
de sermos uma grande geração. E como já existia a promessa de Jesus Cristo e Deus cumpriu a promessa, então hoje nós somos salvos pela fé e pela graça, mediante a fé. Ou seja, nós recebemos de Jesus esse favor imerecido, que é a graça, o perdão pelos nossos pecados, nos tornando um só em Cristo. Então, porque essa era a promessa dele. E a promessa foi cumprida. Mas agora em Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Você não é mais pobre espiritualmente como pensava. O sangue de Cristo se derramou sobre a minha, sobre a sua vida, tornando-nos criaturas, né, novas, transformadas pelo poder de Deus. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente fala sobre igreja. Não estou falando disso, fala sobre a igreja. Eu pertenço à igreja, eu sou da comunidade tal, eu sou da igreja tal. Então, mas a questão não é você estar na igreja. A questão é você, olha, por exemplo, nós agora estamos sem igreja. Nós temos um nome, da Igreja Batista Cáris, Igreja Batista tal, Igreja Assembleia de Deus, aí, tudo bem. Mas, em resumo, o que nós somos hoje? Povo de Cristo. Independente do templo, para onde nós vamos, nós somos povo de Cristo. Provando que para sermos igreja, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Independente de estarmos lá no templo. Porque até o seguinte, que hoje tem muita gente que passa o dia todinho, que na hora que tem um tempinho, liga logo um rádio, liga no caso o celular, coloca numa live de outro pastor, porque tem vários. Porque o que você quer? Você quer uma palavra de fé. Você quer algo. Agora o cuidado é ouvir a palavra que te alimenta, que está baseado, fundamentado na Bíblia. Então aí nós entendemos que a igreja somos nós. Nós entendemos que é Cristo em nós, como ele, nesse texto de hoje, ele fala, um em Cristo. Versículo 14 do capítulo 2 de Efésios. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeus e gentios. E nós somos parte dos gentios. E destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. E é interessante que isso aí, gente, teve um tempo que as pessoas chegavam, as pessoas que eram evangélicas, eram mais igrejas mais conservadoras, elas não chegavam para evangelizar, para te ensinar, não, elas chegavam para condenar, que nós éramos incrédulos, que nós íamos para o inferno se não conhecêssemos. Quando era jovem eu ouvia isso. Por quê? Porque as pessoas, elas se julgavam, o amor de Cristo era insignificante, parece, para eles. Porque eles eram os salvos, como se fossem os judeus, e nós os pecadores, aqueles que não tinham direito à salvação. Mas hoje, em todos, creio, muita gente já compreendeu que nós não viemos aqui para apontar para o pecado de ninguém, entendeu? Porque nós queremos é que todos nos tornemos um em Cristo, que aquele que não conhece, que conheça. E o seu testemunho, que é isso que eu tenho falado desde o início dessa ministração, o seu testemunho é de levar o amor, o seu testemunho é de uma conduta respeitável, uma conduta onde as pessoas olham para ti e dizem, ali há uma pessoa diferente. Você é um exemplo, você é um testemunho. Você não se comporta como o mundo quer que você se comporte. Você se comporta segundo a orientação que a Bíblia dá. Porque você está seguindo o estatuto de Deus, aquilo que Deus determina. Presta atenção uma coisa, sem fanatismo, sem extremismo religioso, sem tanto legalismo, nada disso pode acontecer, tá? Entendeu? Nada disso pode acontecer. Por quê? Porque nós devemos seguir aquilo que o Senhor determina. E andar segundo a palavra dele. Pronto, é isso que nos faz diferentes. Se assim nós fizermos, então Deus continuará a nos guardar e nos proteger. Pronto. Porque ele diz, ele é a nossa paz. Destruiu a parede da separação, que era o quê? A divisão entre judeus e gentios. A separação entre os que estavam do lado de fora da igreja só ouvindo, mas do lado
da cortina do templo, os sacerdotes lá dentro, ministrando a Deus, e o povo do lado de fora. Ainda tinha mais separação, homem para um lado, mulher para outro, era tanta coisa assim, tá? E vamos lá. E agora, Jesus Cristo venceu essa barreira e nos deu também a vitória. 15. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem e fazendo a paz. Então, logo, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar, né, em si mesmo dos dois um novo homem, foi isso que Jesus Cristo fez. Ou seja, duas pessoas diferentes, duas situações, uma pessoa pecadora e aquele que conhece. Então, agora quando eu recebo a Cristo, aí eu me torno um em Cristo, Cristo em mim, o Espírito Santo ministrando na minha vida, me fazendo diferente. E pela cruz, justamente o que ele diz, pela cruz, reconciliar, né, ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Então, isso também nos mostra que o nosso caminho também é propagar a palavra, ensinar a palavra. Ou seja, dar o exemplo de que sem fé, sem o conhecimento da palavra de Deus, nós não alcançaremos a vitória que nós desejamos. Entenderam aí? Então, ou seja, esse livro também nos ensina, olha, seja testemunho vivo do amor de Cristo, propague a palavra do Senhor, dê o exemplo de uma conduta de fé, dê exemplo de homens e mulheres que são separados por Deus para servi-lo de uma maneira como ele determina. Quer dizer, a nossa vida é o maior testemunho. E começa, gente, às vezes a gente, eu não tenho que evangelizar. Gente, agora não estamos separados, mas você tem um aniversário, você tem um casamento, você tem outras celebrações, momento de reunião por um motivo qualquer, mesmo amizade, convida dos amigos. E aí, por que é que você não faz uma oração antes? Não é porque tem vergonha? Sabe? Será que é vergonhoso você chegar onde tem um local de celebração? Gente, eu posso fazer minha oração agradecendo a Deus por esse momento que estamos celebrando? Sim, pode. Pede licença, dá exemplo. E agradece pelo pão, agradece pelos amigos, agradece pela amizade, agradece por participar daquele grupo. E ali você vai estar dando o exemplo de que é bom, né, estar juntos e abençoar a vida de cada um, gente. Entendeu aí? Então, na hora que você faz isso, você está ganhando a confiança das pessoas. E ali está uma pessoa de fé. E eu repito, eu nunca mandei uma mensagem para alguém, ou cheguei num local e orei, que as pessoas não agradecessem. Mas ele era católico. Era. Outro era espírita. Outro dizia que nem acreditava. Mas quando eu mandei a mensagem, essas pessoas agradeceram. Quando eu vou no local, se eu posso, eu chego na casa de um amigo, vem almoçar comigo aqui. Aí chego naquele dia, eu peço licença. Gente, eu posso fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento tão precioso, pelo trabalho da dona de casa, por tudo que ela teve de arrumar a casa, de preparar, de colocar a sua melhor louça na mesa, seus talheres. E que coisa linda! Então, será que a pessoa não vai ficar grata? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo, está dizendo isso aqui, olha, gente, agora é nós ensinarmos a todos serem um só corpo, porque a divisão era antes, era um radicalismo, era a lei, era o povo que conhecia a palavra, que dizia que conhecia de perto, que eram os judeus, e o povo de fora, que eram os incrédulos, aqueles que não serviam nem para estar na presença de Deus. Mas agora não. Agora Deus nos permitiu, pregue a palavra, ensine, oriente, dê o testemunho, agradeça, faça isso, porque quando você fizer isso, daqui a pouco você está trazendo mais um para Cristo, mais um para Cristo. Isso começando na nossa casa, porque às vezes tem gente que desiste até dos filhos, e eu digo para você, olha, quanto tempo vai levar? Não sei, mas se temos um filho e ele está longe por algum motivo, mas a palavra que nós plantamos um dia, até quando a mãe estava grávida, que foi orar dizendo, meu Deus, o meu filho eu consagro a ti. Deus não esqueceu disso não, viu? Você pode até desistir, mas Deus não vai desistir dele. E continuar perseverando, persistindo na fé, é dever seu. E faça isso, para que Deus te abençoe mais e mais. Então, ame mais a sua família. Ore mais por eles.
abençoe mais, peça a Deus por ele, peça a proteção, a guarda, a misericórdia, o derramar da graça para que essa família seja abençoada. Entendeu aí? Então nunca diga, olha, aquele meu tio, não adianta não. Adianta sim, continue. Quem valoriza a pessoa é Cristo. E a sua palavra sobre aquela pessoa vai valorizar mais ainda. Porque você vai dizer, Deus, eu acredito que tu tens um milagre. Não interessa como essa pessoa é ou como ele é, se é radical ou não é. Mas eu acredito no teu poder e por isso eu vou continuar orando e abençoando essa vida. Entendeu aí? Então, nunca desista, porque Deus não vai desistir. Deus continua o mesmo, de ontem, hoje e sempre. Nós é que desistimos. Então eu digo para você, não desista. Continue firme, abençoando cada um. Começando pela nossa casa. Começando pela... Eu oro. Se até um dia que eu estiver aqui na terra eu vou orar. O fazer é de Deus, o manifestar, o transformar é de Deus. Porque diz que é Deus que convence a pessoa, o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então é Ele. Eu só tenho que fazer. Vamos em frente. E aqui diz o seguinte. Nós não somos... pela cruz nós fomos reconciliados em um só corpo. Ele evangelizou a todos, né? Pois por ele ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito, entendeu aí? Porque na hora que a pessoa é transformada, agora o acesso a Deus é através de Jesus Cristo. Em qualquer um que buscar, Deus vai ouvir. Se o coração é transformado, Deus vai receber. Pronto. Pois por ele, 18, ambos temos acesso ao Pai e o mesmo Espírito. Ele quem? Jesus. Assim, já não sois mais estrangeiro nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Sabe por que o apóstolo Paulo está esquecendo? Porque também tinham pessoas que eram extremamente religiosas, que eram mais espirituais do que as outras. E aí, Paulo lembra, olha, não se preocupe não, um dia vocês estavam lá fora, um dia você era pecador, um dia você estava adorando a um Deus estranho, mas hoje você não é mais forasteiro não, olha só. Assim, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele está escrevendo até para aqueles que eram radicais, e gente, o apóstolo está escrevendo aqui dizendo que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós colocamos como discriminação. Não, esse aqui é estrangeiro, esse aqui não pode, esse aqui é que é santo, aquele não é. Porque todos, uma vez que colocamos a nossa vida diante de Deus, nos tornamos santos. Aquele que a gente considera o mais pecador pode ser aquele homem transformado de uma forma tão esplêndida, que aí você vai olhar e dizer como Deus é bom. Então continue firme. Em seguida, ele lembra, 20, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre quem? Sobre Jesus, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo o próprio Jesus Cristo a pedra principal, porque era uma pedra que era a base para a construção do templo. Então essa pedra angular, ela ficava num ponto em que dali iam surgindo as outras as fundações, né? A base da edificação. Muito bem. E nele, sim, nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, o que diz aqui, ó? Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, independente de quem nós éramos, o que importa agora é em quem nós estamos firmados. Nós estamos firmados em quem? Em Jesus Cristo. E se estamos firmados em Jesus, uma coisa é certa, nós somos parte dele e ele está em nós. 22. E nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, ou seja, nos tornamos templo, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Entenderam aí? E é por isso que eu falei no início que uma vez que nós cheguemos a concluir esse estudo, nós seremos soldados de Cristo. Porque o que nada mais o apóstolo Paulo está fazendo, olha, preparem-se, preparem-se. Não fiquem só dizendo que são soldados. Não fiquem só dizendo que estão fardados. Não fiquem só dizendo que tem uma arma para combater o bom combate. Porque o que interessa é estarmos fardados, quer dizer, aparência externa, todo mundo, vixe, olha a autoridade, sim, mas ele sabe ser autoridade, ele sabe agir, tomar medidas, né, para ser soldado? Não sabe.
Então, ao fim desse estudo, nós queremos que vocês estejam preparados e comecemos agora. Porque é Deus que faz, não somos nós. A nossa obediência é que move o poder de Deus. A nossa fé é que vai sacudir o coração do Senhor. E devemos ter piedade, devemos ter misericórdia de todos aqueles que precisam do Senhor. A gente olha ao redor, Deus, olha, morreram tantos, foram tanto para o hospital. Então, sabe o que devemos fazer? Senhor, meu Deus, tem misericórdia dessas famílias. Senhor, obrigado, porque até agora esse mal não chegou à minha casa. Não é porque eu sou merecedor, não, mas eu quero pedir mais. Continue rogando, clamando, agradecendo porque não chegou e pedindo a Deus a proteção. Entendeu aí? E até, Senhor, eu não sou merecedor, mas eu peço a tua misericórdia. Amém? Que Deus te abençoe. E às 19 horas nós estaremos voltando já com o capítulo 3. Sei que vai ser uma bênção, porque quando eu me lembro da primeira parte, que no capítulo 3, que o apóstolo Paulo diz, olha, Deus vos abençoou. Então eu só quero pegar e me preparar para receber essa bênção. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar agora, finalizando essa manhã, e desejo um restante de dia maravilhoso, abençoado para todos. Deus, muito obrigado, Senhor. Mais um dia estamos na tua presença. Mais um dia somos gratos, porque até aqui, Deus, tu tem nos ajudado, como disse Josué. A tua mão tem estado conosco. Obrigado, Senhor, por cada lar aqui representado, por todas as famílias que fazem parte do corpo de Cristo. Ó Deus, estende tuas mãos protetoras, guardando, livrando, desviando o mal. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, que cada dia, Senhor, possam ter mais sabedoria do alto dos céus para adotar medidas que, ao segui-las, nós sabemos que seremos protegidos. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça bendita, e também nos ensina a sermos aqueles soldados preparados para agir, começando em nossas famílias e dali abençoando outras pessoas. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda e guarda todos aqueles que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, administradores, os que trabalham nas Forças Armadas, na segurança pública de cada estado. Enfim, Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Também te pedimos por aqueles que trabalham em supermercados, farmácias, enfim, todas as atividades essenciais. É em nome dele, do teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela fidelidade para com Cristo. Obrigado pelo amor dedicado. E esse amor tão maravilhoso que Deus plantou em nossos corações. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Fique com Deus. E mais tarde estaremos de volta às 19 horas no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.